Estudo do livro Prazer de Viver, de Hermance Dufour, pela psicografia de Vanderlei de Oliveira. Capítulo 6. Raízes do melindre. O dinamismo do sentir é o movimento das emoções que nos conduz para uma vida cheia de aprendizado. Quando não estamos preparados para lidar com eventos que fogem à nossa expectativa, toda atenção é necessária para evitar o surgimento do melindre. Hermance Dufour, através da psicografia de Vanderlei de Oliveira, oferece no capítulo 6 a radiografia do melindre. Como bem mencionado pela instrutora espiritual, melindre é o campo adubado para a semeadura da mágoa, e a mágoa é o sentimento de revolta perante o inesperado, mantendo a mente aprisionada a lembranças enfermiças ou a fantasias de revide. Com referência ao egoísmo, ela tende a isolar o indivíduo do seu processo evolutivo. Nesse estudo, vamos compreender a importância da educação emocional aos espíritos que estão na fase infantil. Pais, educadores e orientadores infantis, procurem compreender a responsabilidade perante a esses espíritos. Educar é um gesto de amor. Outro fator importante que combate o melindre é procurar viver o agora e estabelecer uma meta de compreender o presente como uma oportunidade de aprendizagem. Por fim, esse capítulo se encerra dando importantes esclarecimentos no reflexo do melindre para os médiuns. Então, vamos à leitura. Raízes do melindre. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 4. Melindre pode ser considerado um estado afetivo de sensibilidade exacerbada para sentir-se ofendido. Nos estudos das doenças psíquicas, vamos encontrar o quadro da fragmentação, que significa a quebra do pensamento, ou seja, ausência de harmonia e conexão nos raciocínios. Algumas situações emocionais, no quadro dos transtornos afetivos, são causadoras desse processo. Quando a mente se fixa nas experiências que já aconteceram, desenvolvendo sentimentos de culpa, estado de remorso, mágoa e saudosismo, estabelece um circuito de recordações no qual se aprisiona em regime de repetição, flagelando-se com pensamentos enfermiços acerca do que já aconteceu no passado. Por outro prisma, quando se fazem projeções para o futuro, criam-se as expectativas, os medos, a ansiedade. Temos um deslocamento mental decorrente da insegurança vivida pela criatura, em formas de imaginações e fantasias. Nesses estados, vive-se o passado, vive-se o futuro, mas não se vive o único momento que nos foi divinamente concedido para existir, que é o presente, o agora. O pensamento alterna-se entre o saudosismo e a idealização, podendo alterar o comportamento a caminho de doenças graves da mente, cuja característica é o bloqueio do afeto em relação aos fatos da vida presente. Essa fragmentação da vida mental é responsável por uma série de desordens no dinamismo dos sentimentos,
porque passamos a analisá-los como se olhássemos para um retrato de nós mesmos, cortado em inúmeras partes, esparramado no chão. Olhamos para aqueles pedaços, identificamos nossa imagem, todavia, ficamos com desejo de remontá-la, sem saber como começar. Essa é a mesma sensação que experimenta quem deseja remontar sua vida emocional. Uma sensação de impotência e ausência de referência sobre como conduzir o dinamismo do sentir. Consideremos nessa metáfora da foto que muitos retalhos dessa imagem pessoal se encontram em escaninhos muito profundos da subconsciência, conquanto esteja plenamente em atividade, espalhando sobre o campo da vida mental consciente todo o seu contingente de forças influentes. Melindre é o campo adubado para a semeadura da mágoa, e mágoa é o sentimento de revolta perante o inesperado, mantendo a mente aprisionada a lembranças enfermiças ou a fantasias de revide. Quase sempre, essa enfermidade da alma tem raízes decisivas na infância, embora possamos encontrá-las em etapas diversas nas reencarnações pelo desenvolvimento de vários hábitos que tornam o ser intensamente suscetível. Esses hábitos têm, por sua vez, matriz no egoísmo. Podemos ainda encontrar causas extemporâneas do melindre na vida presente, quando da existência de traumas ou pequenos incidentes em vivências específicas da vida que nos tornam muito sensíveis para aquelas questões. Crianças excessivamente cobradas na infância crescem adultos perfeccionistas que não querem conviver com a frustração e a crítica que lhes tornaram dolorosas e enfadonhas. Para elas, errar e ser criticado são sinônimos de seres menos amadas, porque nessa relação repressora com os pais, aprenderam que só eram queridas quando cumpririam com as exigências e expectativas dos genitores, ou então, porque desenvolveram a crença de que somente sendo impecáveis poderiam ser aprovadas por alguém. Fragmentaram nessa etapa o seu pensamento, passaram a estabelecer conexões imprecisas de suas reações com aquilo que lhes ensinaram. Infelizmente, em variados casos, as crianças são humilhadas e agredidas com emoções fortes e traumáticas por parte de muitos pais que, ao invés de corrigi-las, as ofendem. Hoje, já adulta, quando criticada ou chamada a atenção, reage conforme o que aprendeu, mesmo que as advertências sejam de boa fonte e para o seu bem. Tende a recebê-las como desaprovação, inimizade, traição, cobrança, exigência descabida. A partir de então, os sentimentos apresentam-se como em um calendoscópio, uma fragmentação de cores que não se entrecruzam, uma diversidade de sentimentos indefinidos em comoção. Quem vive centrado no momento presente não tem medo dos seus sentimentos, sabe revelá-los a si e aos outros sem constrangimento, porque aprendeu a lidar com suas imperfeições em clima pacífico, tolerante. Consequentemente, se sente ofendido, logo reage com maturidade e sabendo que atitude tomar. Por que me ofendi?
Essa intrigante interrogação é o roteiro de autoexame nas leiras reeducativas. Eis uma questão educativa às lides do intercâmbio entre homens e espíritos. Por que tanto melindre na atitude dos médiuns perante as corrigendas a eles aplicadas para seu crescimento? Nas origens de muitas atitudes de melindre desenvolvem-se interesses ofendidos. Se mostram o que obtém e para que seja admirado, e não para que se lhes dê um parecer, conforme ressalta o Livro dos Médiuns, capítulo 16, item 196, Médiuns Imperfeitos. A análise de Erasto é perfeita para muitos casos de médiuns. Na multiplicidade das causas do melindre, encontramos também aqueles que usam a mediunidade como um palanque pessoal para o cultivo do vício de prestígio. Nesse mesmo trecho do Livro dos Médiuns, diz, abre aspas, geralmente tomam aversão às pessoas que os não aplaudem sem restrições e fogem das reuniões onde não podem impor-se ou dominar, fecha aspas. Se são advertidos ou chamados a integrar a tarefa com consciência e discrição, agastam-se e criam todo um conjunto de medidas para se defenderem, podendo desequilibrar todo um grupamento em razão de suas pretensões individualistas. Apesar das análises psicológicas da suscetibilidade, não nos olvidamos em acreditar que somente o poder de esforço autoeducativo poderá ser vencida essa mazela. Será muito oportuna a criação de relações sadias, ricas de afeto e sinceridade, para que se formem ambientes de confiança nos quais o portador do melindre resgatará a confiança em si mesmo, nos seus valores, adquirindo o melhor nível de autoestima que, em muitos casos, foi subtraído no período infantil. Passará então a desejar a crítica, a avaliação e a corrigenda em suas atitudes, estabelecendo uma reprogramação no seu subconsciente, pelo qual perceberá mais claramente que podem ser aferidas suas atitudes sem que os outros a amem menos. Médiuns, em qualquer etapa de sua tarefa, aceitem de bom grado as apreciações sobre sua produção mediúnica e mesmo no caso dos juízos apressados ou interesseiros, tenham muita calma para receber as ideias alheias sobre sua tarefa. Quaisquer reações intempestivas de indisposição ou revide podem ser sinais da presença sutil das insinuações melindrosas. Não é a qualidade da crítica que pode ajudar ou desajudar, e sim a capacidade de lidar com as reações emotivas pessoais. Com alto amor, sempre encontraremos caminhos ricos de opção para a atitude sadia que edificar a plenitude e alegria. Experiência, cargo, tempo de exercício, cultura pessoal, ser espírita de berço ou ainda ter o aplauso da maioria não são, em tempo algum, garantia de infalibilidade ou critério de segurança que credencie qualquer pessoa a uma tarefa límpida e isenta das interferências inferiores em seu desempenho. Somente a qualidade imbatível do desejo de aprender, seguido da incansável disposição afetiva de servir incondicionalmente, são os louros os quais as almas imortais podem contar para criar o campo mínimo de segurança e bem-estar para seu melhor. Contudo, não devemos nunca perder de vista o conceito dos sábios orientadores.
abre aspas, o melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido o menos enganado, fecha aspas. O Livro dos Médiuns, capítulo 20, item 226, nona pergunta.